Meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma live. Vocês acabaram de acompanhar Renan Antônio Ferreira dos Santos no Prime, jogando fino da bola, dominando os temas do começo ao fim, sensacional. Eu fiz a lista de tudo que foi falado aqui na minha frente. Bomba atômica e geopolítica, El Salvador, caso de combate ao crime organizado, banho de sangue, mamãe falei, mulheres, feminicídio, STF, Orlando Lima, não Orlando Silva, voto, economia e dívida pública, meio ambiente, considerações finais. Eu tenho tudo aqui em minhas mãos e farei minhas considerações para os senhores. Sensacional! Cara, enquanto a galera vai entrando na live, calma aí. Baixa o cortisol, baixa a emoção, vamos comentar tudo com racionalidade. Quero saber o que vocês acharam. Eu assisti sozinho, não consegui ver muitos comentários no Twitter porque eu tava prestando atenção pra anotar pra falar aqui pra vocês. Mas, assim, ó, no geral, boa entrevista, eles não foram agressivos, eles foram até bem sensatos, considerando que era a Rede Globo de televisão. 3 temas. Teve uns ali que ele deu um esquivedes no esquivedes, tá? Teve alguns que ele deu uma enroladinha, mas assim, ó, eu tava dando nota 10, 10, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 8, 7, 10, 8, 6. Sacou? Então, média final passou de ano com honras. Uma das melhores entrevistas do Renan Santos, dado o contexto, falou de futebol, várias das dicas que a gente falou aqui na live, ele fez. El Salvador se preparou muito bem com o Renato Batista e mogou. Cadê a tortura? Cadê o caso aqui? Cadê? Você pode me listar os casos aí de violações? Porque a imprensa, ela cria o imaginário e empurra você pra acreditar sem ela descrever o fato. Eles falam mentira 10 mil vezes até se tornar um consenso de que aquilo acontece, de que aquilo é verdade. E o Renan Santos não cedeu, não deixou isso acontecer. Salvador, caso de combate ao crime organizado, Eduardo, que o Renan citou, banho de sangue, uma proposta polêmica que ele falou e foi trazida à tona de novo, e ele respondeu muito bem. Caso mamãe falei, áudios, Ucrânia, mulheres, ele falou do sequestro da Amanda, feminicídio, Supremo Tribunal Federal, questão do voto do Orlando para pessoas que recebem auxílio, talvez ele não votarem, que seria uma pessoa que produz para o Livro Amarelo, e ela tentou enquadrar ele dizendo que ele poderia pensar assim, ou que essa pessoa não teria credibilidade para estar no projeto, ele respondeu muito bem. Questão da economia e dívida pública, que ele associou com futebol. Meio ambiente, que foi a parte que eu acho que ele saiu um pouco pela tangente. E considerações finais, tá? Tudo isso é o que será analisado aqui. Vamos começar então com bomba e geopolítica. Como eu já falei pra vocês, eu sou contrário a anunciar que você está fazendo uma bomba atômica e tocar isso como projeto de partido. Eu acho que bomba atômica você faz no sigilo. Você vai desenvolvendo ali as questões tecnológicas nucleares para que chegue em algum momento e você possa fazer a bomba, para você não sofrer retaliações internacionais. Mas como eu tô no partido, tô no projeto, eu respeito o que está sendo feito e também entendo. E seguinte, a gente precisa da bomba? Obviamente que sim, porque o teatro das nações está ficando cada vez mais tenso e países que não tiverem a bomba atômica não terão como garantir a sua soberania. Então a parte mais interessante de tratar de bomba e geopolítica foi a primeira aula em rede nacional de um presidenciável que de fato entende o que é a soberania. Porque pro Lula, a soberania são as facções criminosas dominando territórios brasileiros e ele falando... eu não respeito o Trump. Não, peraí. E ele aderindo a narrativas da China. Então, a soberania que o Lula trata é xingar o Trump e perder o domínio sobre o próprio território. A soberania que o Flávio defende é ceder para os Estados Unidos da América para conseguir algum tipo de crédito. E aí perder a soberania sobre terras raras, sobre território, como o Bolsonaro queria fazer uma base americana em Foz do Iguaçu. Sabe? Então, nessa sabatina ele não aceitou. Ele não aceitou e ele venceu nessa parte. Isso que foi legal pra caramba. Ele fez a Globo meter um falaro sobre El Salvador. Based. Exatamente. Fez a Globo meter um falaro. Renan deu aula. Me cita um caso, porra. Ai, cara. Maravilhoso. E aí, vamos lá. Ponto 3.
questão do banho de sangue, eu acho que ele se saiu muito bem, porque ela tentou trazer uma narrativa para assustar a audiência perante essa declaração e as propostas de Renan Santos. Ele falou, opa, pera lá, banho de sangue é o que acontece com as vítimas e eu quero transferir isso para os criminosos para proteger você. Então, ele apelou para aquele sentimento de raiva de todo brasileiro que já viu o vídeo de um assaltante assaltando alguém e sendo neutralizado logo em seguida, e falou, isso aqui vai ser política de Estado. Comigo vai ser assim. Quem vai sofrer latrocínio, quem vai sofrer mortes em confrontos, não serão mais os cidadãos achacados pelo crime. Serão os criminosos achacados pela polícia. Pô, frase boa. Não foi exatamente essa que ele falou, mas foi essa a ideia que ele passou. Então, sensacional. Sensacional. Lavou a alma do brasileiro naquele momento. E aí, ele cita especificamente um caso do crime. E aí, ele cita especificamente o caso de um tal Eduardo, que eu não conheço. Mas eu achei sensacional ele trazer essa evidência anedótica para representar crimes que acontecem por todo o Brasil todos os dias. Ele falou, bom, teve esse caso do Eduardo, que ele sofreu isso na mão do crime, blá, 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 para falar, cara, isso é material, isso está acontecendo. Não adianta você falar que a minha proposta é violenta e você não entender o contexto do país que você vive. E aí ele trouxe um argumento de que enquanto nós estamos nessa sabatina, uma pessoa morreu na mão do crime. Tá aí o banho de sangue. O que eu quero fazer é dar um poder maior de enfrentamento para a polícia. Então, 10/10. Até agora, bomba geopolítica, 10/10. Do que ele podia, ele extraiu. É o Salvador, é fake news da imprensa, 10/10. Questão do banho de sangue e o caso do Eduardo, 10/10 também. E aí agora começou a dar uma oscilada. Vocês vão ver. O Mamãe Falei. Mamãe Falei, eu coloquei 8/10. Por quê? Eu acho que ele foi muito bem, ele tinha que repudiar o comentário, não dava pra ele sustentar isso em rede nacional. Eles não foram canalhas o suficiente de passar o áudio, senão seria pior. Então ficou meio que, ó, tem um áudio aí que é ruim. Ele, não, é ruim mesmo, não concordo com isso. Mas eu acho que ele podia ter levantado 2 pontos muito legais naquela estratégia de 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos do Arthur. Pelo menos 2 podia ter levantado. O primeiro ponto, a maior doação privada para a Ucrânia foi feita pelo Movimento Brasil Livre à época. Então, por mais que ele tenha mandado um áudio escroto, assim como vários homens mandam de forma jocosa em grupos de futebol, ele foi lá, colocou a pele em risco em um cenário de guerra, não ficou com nenhuma mulher, fez uma brincadeira e levou a maior doação privada do Brasil para a Ucrânia. Esse é o resultado. E aí, quando ele chegou no Brasil, essa parte que seria o 2, que ele deveria ter falado, o Arthur Duval foi cassado principalmente porque ele cortou auxílio dos seus colegas parlamentares. É isso, eles utilizaram como subterfúgio esse pânico moral midiático em cima do que o Arthur tinha falado, não usar essa palavra, mas eles utilizaram como pretexto esse áudio para expulsar um parlamentar que estava promovendo a diminuição do salário dos outros parlamentares, tanto durante a pandemia, sendo o parlamentar mais econômico, e aí ter defendido o mandato do Arthur, quanto ter acabado com o Auxílio Peru, coisa que ninguém queria propor, porque se propusesse teria que aprovar, seria um consenso, o Arthur foi lá e propôs. Todos os assessores parlamentares começaram a ganhar R$4.000 a menos por ano graças a uma medida de austeridade do Arthur, e ele foi cassado principalmente por revolta contra isso. Então eu coloquei um 8/10, porque ele se saiu bem, mas se ele trouxesse o mandato do Arthur, ele poderia dar uma, tipo, o cara que vocês estão criticando fez isso aqui. O cara que vocês estão querendo jogar na fogueira por causa de um áudio, entregou uma diminuição de salário que não acontecia há décadas na Câmara. Nunca deve ter acontecido. De todos os parlamentares, o mais econômico, que está gastando menos do seu dinheiro, era esse aqui que foi cassado. Enquanto os outros estão gastando o seu dinheiro e você está problematizando esse aqui porque ele mandou um áudio num tom que você não gostou. Prioridade, Brasil. Prioridade. Vamos lá. Aí o próximo ponto foi sobre mulheres. E aí o Trali, ele fez a melhor tirada dele durante todo o debate, né? Que é falar, bom, a missão tem 90% de homens, 5% de mulheres e blá, blá, blá. E aí o Renan Santos tem uma justificativa de que as mulheres são muito ameaçadas, por isso elas são achacadas e acabam não entrando no partido missão, e que isso precisava ser resolvido normalizando a questão da segurança pública e deixando as mulheres com maior segurança para fazer militância e mantidas na pobreza para sustentar um projeto político fracassado. O Orlando desenvolveu esse projeto de que se essas pessoas tivessem uma restrição ao voto, o país melhoraria no longo prazo, até mesmo a vida dessas próprias pessoas. E de fato isso melhoraria. O Orlando está certo, só que com o Zeitgeist atual você não consegue fazer nenhum tipo de voto censitário. É só impossível. Então o Renan escapou pela tangente, que era o que ele tinha que fazer, não é
o momento. No es momento. Entendeu? Não era o momento. Fazer o quê? Fazer o quê? Para que a gente possa contratar mais e ter um time melhor e blá blá blá. Bom, fez uma análise ali bem legal, ele trazer para esse contexto do futebol, e acho que ele se saiu muito bem nessa parte em específico. Eu colocaria 10/10 aqui nesse tópico, por ter tido a ousadia de citar um exemplo futebolístico. Podia ter citado de uma forma um pouco mais clara, talvez? Poderia. Sempre dá para ser melhor. Então vai, 9,5. E aí a questão do meio ambiente, eu acho que ficou meio solto, ele também saiu um pouco pela tangente, podia ter trazido alguma solução, algum projeto de infraestrutura para o Rio Grande do Sul em específico, mas ele falou, ao desengatar as contas públicas, você faz com que os próprios estados tenham mais orçamento para resolver a questão do meio ambiente, da infraestrutura, que é o que prejudica o meio ambiente, né, em última instância. Então, ele deu uma resposta boa, mas poderia ter sido melhor. É brincadeira, assim, mas, pô, foi ok a consideração final, mas ele podia ter jogado ali, cara, os 3 principais pontos do projeto dele, assim, desfavelização, você que mora em comunidades, eu quero transformar suas comunidades em bairros com boas escolas, policiamento ostensivo, segurança pública garantida e uma moradia digna que você vai ter o título de propriedade. Falar de desfavelização, falar de segurança pública, falar da economia, blá 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 blá. Sabe que ponto que, ó, melhor coisa do meu governo, melhor coisa, vamos junto nessa, chega de Lula, ele assumiu e não resolveu, chega de Flávio Bolsonaro, ele vai ser ainda pior do que o pai dele foi, alguma coisa assim. Cara, é absurdo fazer isso sem estar nervoso. Realmente impressionante. Melhor entrevista dele de longe, 10, 9. Realmente, cara, dia de grande impacto. Ele bebendo água durante as perguntas foi based demais. Rapaziada. Então é isso.